eles adoram. Just in their mind coming, they are doing. A maioria das pessoas não tem Many people they are also going to different kinds of also black magic, lady. Então as pessoas não têm conhecimento sobre a sua deidade adorável. Então o que eles fazem? Eles adoram diferentes, né, demônios, fantasmas. Então a gente viu no Rio de Janeiro, em muitos locais também, adoração a fantasmas. Então eles fazem, né, magia negra, adorando, né, fantasmas. Eles também sacrificam, né, galinhas, também vinho. E adoram a bruxas, a fantasmas. Então, porque eles estão buscando, né, diferentes poderes místicos, mas eles não sabem que depois que eles deixarem esse corpo, eles vão se tornar fantasmas também. Então, Krishna, ele fala, aqueles que adoram semideuses, então eles vão para o local dos semideuses. Aqueles que adoram seus antepassados, então depois da morte, eles vão para Pitriloka, então o local dos seus antepassados. Mas aqueles que adoram ghosts, aqueles que adoram os fantasmas, eles vão para Bhutaloka, eles vão se tornar fantasmas. Muitas pessoas fazem isso de forma especulativa. Eles não têm nenhum conhecimento das escrituras, não têm nenhum Shastra Gyan. Mas Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala para Arjuna: aqueles que me adoram, eles alcançam a minha morada. E a sua morada, Bhagavat Dham. Então aqueles que alcançam a morada do Senhor, então você não volta mais a nascer aqui. Quem quer voltar para esse mundo material? Porque se você vem para esse mundo material, você irá sofrer. Porque essa é a natureza desse mundo material. Então a natureza desse mundo material é dar tristeza, sofrimento. Mas se você adora a Krishna, você canta os santos nomes, faz bhajana sadhana, então depois da sua morte você irá alcançar a morada do Senhor. E aquele que alcança a morada do Senhor, ele não volta a nascer aqui. Então nesse mundo material todos estão sofrendo. Então de 3 formas as pessoas estão sofrendo. Quais são os 3 tipos? Adhyatmic, Adideivik e Adibhautik. Então às vezes existem, né, misérias e tristezas que vêm dos semideuses. Isso é Adideivik. Às vezes vem de outros seres vivos, né? Cachorro, gato. Isso é Adibhautik. E Adhyatmic significa as perturbações que vêm da nossa mente. Porque a natureza desse mundo material é dar tristeza. Mas quando você serve a Krishna de forma unidirecionada, que tipo de nista? É Ikantik Nista. Então quando você é unidirecionado a Krishna, você faz bhajana sadhana. Então depois da sua morte, você vai para a morada do Senhor. Changing skin. Então assim como a cobra, ela
troca de pele. Então aqueles devotos que fazem bhajana sadhana, eles deixam esse corpo e com seu corpo transcendental eles alcançam a morada do Senhor, Bhagavad Dham. Mas antes de ir para Bhagavad Dham, a morada do Senhor, existem muitos processos. Então isso é Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Narta Nivriti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhav, então Prema. Então esse é o processo. Um passo a passo. Então primeiro em Shraddha, que significa fé. Então, fé significa Shraddha, uma fé simples em relação a Krishna. Então, Sarala significa simples em relação a Krishna. Então, mas você tem que ter fé apenas em Krishna e servir Guru e Krishna. Então, facilmente você irá alcançar a morada do Senhor. Então, Ananapayo Varjam significa abandonar todos os outros processos de karma, jnana, yoga, tapasya. Então, o que você vai fazer? Bhakti Yoga. Especialmente em Kali Yuga, Bhakti Yoga é muito simples. Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Kali Yuga? Então em Kali Yuga, Nama Sankirtana, muito simples, porque o Senhor ele sabe que as divas em Kali Yuga, então as almas elas estão muito contaminadas com os gunas, com os modos da natureza de Maya. Então por isso elas têm muitas falhas. Então Sukadeva Goswami ele disse ao Maharaj Parikshit: ó rei, escute, nessa Kali Yuga, todas as almas condicionadas elas têm inúmeras falhas. Quem não tem falhas? Então Kaler Dosha Nider Rajan. Mas em Kali Yuga as divas elas têm uma boa qualidade. Então se elas cantam os santos nomes, então todos os seus pecados serão destruídos e todas as suas falhas irão desaparecer. Então Kali Yuga Nama Sankirtana, especialmente o Senhor, ele investiu toda a sua potência nos seus santos nomes. Então é muito simples. Então em Kali Yuga apenas cantar os santos nomes. Então Kali Yuga tem uma boa qualidade. Se você canta os santos nomes, todos os pecados, todas as suas falhas, elas irão desaparecer. Especialmente nessa Kali Yuga, o Senhor ele tem muito amor e compaixão. Por quê? Por que o Senhor ele tem tanto amor e afeição por essa Kali Yuga? Porque as divas de Kali Yuga elas são muito caídas. Então aquele que é muito caído então automaticamente o Senhor ele será misericordioso, ele pensará, né? Quem vai dar abrigo para ele? Então por isso o Senhor Krishna ele dá abrigo para Kali Yuga. Então apenas escute Harikatha e cante os santos nomes e assim você vai alcançar a morada do Senhor. Even the demigod is in heaven, Sarguru God. They are also praying
to Lord, oh Lord, give me take birth in this material world. Então até mesmo os semideuses, eles estão orando, pedindo, ó Senhor, por favor, me dê nascimento nessa, como numa forma humana, especialmente, né, em Kali Yuga. Então eles oram dessa forma. Porque em Swargaloka eles não podem fazer bhajana sadhana. Porque se você tem muita riqueza, então você não pode fazer bhajana sadhana. Você vai estar sempre absorto em como manter isso. Por isso que os semideuses em Swargaloka, eles têm muitas riquezas, né? E eles estão desfrutando de diferentes gratificações dos sentidos. Então se você for para Swargaloka, então você não pode fazer bhajana sadhana. Mas em Martaloka, nesse mundo material, então você tem uma chance de obter a associação dos sadhus e ouvir Harikatha. E o Senhor, ele tem muito amor e afeição por essa Kali Yuga. Então às vezes eu conto uma bela história. Então tinha um rei e ele tinha 4 filhos. Quantos filhos? 4. Então o rei, ele disse para os seus filhos, eu sou muito rico, né? Eu tenho uma fortuna muito grande. Então eu vou dividir o dinheiro vou dar dinheiro para vocês. Então eu vou dar 100 mil reais para cada um de vocês. Então depois de um ano vocês devem voltar e me falar, né, quanto de lucro, né, vocês tiveram com esse dinheiro. Então assim, o rei, ele deu para cada um dos seus filhos 100 mil reais. Depois de um ano, os 4 filhos, eles voltaram. Então o rei, ele perguntou para o seu filho mais velho, quanto de lucro você obteve? Então ele disse, pai, eu multipliquei. Então você me deu 100 mil reais e agora eu tenho 400 mil reais. Então o rei, ele ficou muito satisfeito. Falou, você é muito inteligente. Falou, muito bom. Então ele perguntou para o seu segundo filho, quanto de dinheiro você fez, né? Então ele disse, pai, então eu aumentei 3 vezes. Então você me deu 100 mil e agora eu tenho 300 mil. Então o terceiro filho disse, quanto de dinheiro você obteve? Então você me deu 100 mil e agora eu tenho 200 mil. O rei falou, tudo bem. Então o quarto filho, ele disse, quanto dinheiro você obteve? Então ele disse, pai, eu perdi tudo.
you gave that the money, that also I lost. Então até mesmo o dinheiro que você me deu, eu perdi. I have nothing. Eu não tenho nada. And you are crying and crying. Even he has no cloth, not good cloth. Então nem mesmo roupa ele tinha para usar. Ele estava muito magro. When king saw this youngest son, Ao ver isso, his heart melted. o coração do rei se derreteu. 100,000 reais. What you did? E o rei lhe disse, eu te dei 100 mil reais, né? E os seus irmãos, eles conseguiram, né, algum dinheiro. But you, what you did this money? Mas o que você fez com esse dinheiro? How much? 1 lakh, 100,000. You have no cloth, no Então eu te dei 100 mil. food, neat and pretty, what is called. Então você não tem nem roupas boas para usar, você What you did this money? tá magro. Né? O que você fez com esse dinheiro? Son, he told father, Então, o filho mais novo, ele disse, ó pai, você me deu esse dinheiro. that half money I put in the one gambling. I am thinking, Então metade do dinheiro eu apostei. and I will get money. Porque eu pensei que eu ia obter muito dinheiro. Gambling. Então muitas pessoas, elas apostam. Então 50 mil reais eu coloquei em apostas. 50,000 automatically. Então eu não ganhei nada. Então eu perdi 50 mil. Then another 50,000. What you did? E os outros 50 mil, o que você fez? Father, I drank alcohol, Então pai, eu bebi, meat, fish. comi This way I carne. Even I also use that E eu usei esse dinheiro também. money to meet with the unchaste lady. E eu também gastei esse dinheiro com prostitutas. Então dessa forma eu perdi todo o dinheiro. Por isso que eu não tenho mais nada. Completely penniless. Even I have no food. Então eu não tenho nem um centavo, eu não tenho nem mesmo dinheiro para comer. Then king heart melted. For my youngest son, Então I gave you a lot of money to o coração do rei se derreteu e disse, ó meu filho, eu te dei 100 mil reais, mas você desperdiçou tudo. king was come. King said, okay, my youngest son come. Então o rei lhe disse, ó meu filho, vem aqui. Then king told, okay, I now am giving all my treasury to my youngest son. E ele disse, tudo bem, eu vou dar todo o meu tesouro para o meu filho mais novo. Then other 3 sons, they very angry with king. E os outros 3 filhos ficaram muito bravos com o rei. We got this profit and Eles we falaram, give this money. Nós, né, tivemos lucro, né, e a gente devolveu o dinheiro para você. For second one, Então o primeiro filho devolveu 400 mil, o segundo devolveu 300 mil, o segundo filho devolveu 200 mil, mas o último filho, né, o filho mais novo, não devolveu nada, né, ele perdeu tudo. E ele fez muitas atividades pecaminosas. why did you give all the treasury to him? Então por que você está dando toda a riqueza para ele? Complain to king. Então os 3 filhos reclamaram com o rei. Then king told, oh my Então o son, rei lhe disse, ó meus filhos, listen. escutem. And now I'm thinking, and you can also develop your life. Então eu estou pensando, vocês 3, de alguma forma, vocês podem manter a sua vida. Mas o meu filho mais novo, He is very fallen, ele é muito caído. and no one gives shelter to him. Ninguém vai dar abrigo para ele. And so who will give shelter to him? Então quem vai dar abrigo para ele? Now I am giving all my Então por isso eu estou dando treasury to him. toda a minha fortuna para ele. What is the purport about this story? Então qual que é o significado por trás dessa história? Então o Então filho mais velho, ele é Satya Yuga. Então os 4 filhos representam as 4 yugas, as 4 eras. Satya, Tetra, Dwapara e Kali. Então as pessoas em Satya Yuga,
Dhyana. Dhyana, meditation. Então as pessoas elas faziam dhyana, meditação. Mas as pessoas em Kali Yuga não conseguem fazer isso. Se você fechar os seus olhos para meditar, então muitas coisas ruins vão aparecer na sua mente. O corpo está aqui, mas a sua mente está viajando pelo mundo inteiro, sem passagem, sem passaporte, sem visto. E muitas coisas ruins também vêm na sua mente. Então a mente em Kali Yuga, então é de baixíssima classe. Então não é fácil se concentrar no Senhor. Mas as pessoas em Satya Yuga, elas faziam dhyana, meditação. Elas fechavam os olhos e meditavam no Senhor. Mas em Dwapara Yuga, mas em Treta Yuga, as pessoas elas faziam sacrifício de fogo. Mas Kali Yuga não é possível fazer sacrifício de fogo. Então alguns ingredientes vêm, outros não. Então não é possível fazer sacrifício de fogo apropriadamente. E as pessoas em Kali Yuga, elas não têm tempo para se sentar no sacrifício de fogo. Mas em Treta Yuga eles faziam sacrifício de fogo por muitos dias. Então Bhagavan Ramachandra ele fazia sacrifício de fogo por muitos dias. Então no Ramayana mostra isso. Às vezes por 1 mês, 2 meses, 3 meses o sacrifício de fogo está acontecendo. Mas aqui, mas em Kali Yuga, né, 1 hora sentado já é muito difícil. Então não tem como fazer sacrifício de fogo apropriadamente em Kali Yuga. Em Dwapara Yuga as pessoas faziam adoração a Thakuraji. Mas em Kali Yuga não é possível adoração às deidades de forma perfeita, né? Às vezes você se esquece qual ingrediente que você vai oferecer. Às vezes você esquece de tocar o sino. Esquece ou não? Então, que tipo de arte, né, pode ser feito? Então, em Kali Yuga não é possível fazer archan perfeitamente. Você pode meditar, você pode adorar as deidades, você pode fazer sacrifício de fogo, mas não vai ser perfeito. Isso é verdade ou não? Então, quando você canta o Gayatri Mantra, então você começa a cantar e de repente você dorme. Então o que fazer? Então sacrifício de fogo. Eu tenho que cantar os mantras apropriadamente. Se você não cantar o mantra apropriadamente, então resultado ruim virá. Então os rishis eles estavam fazendo o sacrifício de fogo para destruir os inimigos de Indra. Mas eles cantaram o mantra com a pronúncia um pouco diferente. Então, na verdade, o inimigo de Indra apareceu, Vitrasura. Então, quem são os inimigos de Indra? Eles devem se manifestar, né? As palavras, né, mudaram um pouquinho e saiu esse significado. Então, se você não cantar os mantras apropriadamente no sacrifício de fogo, então você vai ter resultados, né, negativos. Então, em Kali Yuga, o que fazer? Então, Archana, você, para adorar Thakuraji, você precisa aprender, né, diferentes mantras.
without chanting mantra, sem cantar o mantra, como fazer Archan. and the sequence of the E também a sequência. Asan, Padma, Orga, Atmaniam, and Archanas, 16. Então, Archan são os 16 elementos que você vai usar para adorar Thakurji. O Shastra também fala que pode ser 12 ingredientes. E se não tem 12, você também pode adorar Thakurji com 5 ingredientes. Então, para adorar Thakurji, você tem que tomar banho. Então, em Kali Yuga não existe, né? Shuddha Sadachar. Então, tem que seguir todas as regras e regulações. Primeiro, você tem que controlar sua mente. Se sua mente não está limpa, como que você pode cantar esses mantras? Então, resultados ruins virão. Vocês entendem? Então, primeiro é necessário cantar apropriadamente o mantra. Mas em Kali Yuga é muito difícil de adorar Thakurji. Mas as pessoas, elas fazem ou não? Não estão fazendo. Elas não têm tempo. Então, Kali Yuga Nama Sankirtana. Então, mesmo se a sua pronúncia não for adequada, o Senhor ainda vai aceitar. Então, o Senhor, Ele aceita o seu humor. Então, em Kali Yuga, por isso devemos fazer Nama Sankirtana. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Por isso que nessa Kali Yuga, o Senhor, Ele vestiu toda a sua potência nos santos nomes. Se você não sabe mantra, você apenas canta, né, os santos nomes. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If they go, I have not good memory. Então se falar, eu não tenho uma memória boa para me lembrar desse mantra, estava estudo, como que eu vou fazer a arati? Então Kali Yuga fala, tudo bem, apenas cante o Mahamantra. Então pega o incenso e a lamparina. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Simple. Então simples ou não? Você pensa, eu não tenho, né, a memória muito boa, então como que eu vou lembrar dos mantras? Então o Shastra fala, não se preocupe, apenas pegue uma lamparina de ghee e, né, cante. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. With the Nama Sankirtan, if you do, the Lord will accept. Então, por meio de Nama Sankirtan, o Senhor vai aceitar tudo. Porque você pode falar, eu não consigo aprender, né, esses versos, esses slokas. Então você pensa, você fala, eu não consigo lembrar disso. Então como fazer o arati? Então o Shastra me fala, né? Apenas pega a lamparina de ghee e canta os santos nomes. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. E o Senhor, Ele vai aceitar. Simples ou não? Mas eu não estou dizendo que você não deve aprender.
not good, no problem. Mas se você não consegue aprender, então tudo bem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Nama Sankirtan. And you will get all the fruits of Então, Satya Yuga, Dhyana, Treta Yugas, você irá obter heart sacrifice, o and fruto Dhamma Archana. da meditação em Satya Yuga, do sacrifício de fogo em Tetra Yuga, da adoração às deidades em Dwapara Yuga, apenas por cantar os santos nomes em Kali Yuga. Your body is pure or impure, pavitra, pavitra, no problem. But you chant holy names, Lord will accept all your offerings. Então, se você canta os santos nomes do Senhor, Ele vai aceitar a sua oferta. O Kali Yuga é assim. Eu não estou dizendo para você não tomar banho e não se purificar. Se você estiver doente, o que fazer? Você vai adorar Thakurji ou não? Então a sua saúde não está boa, está com febre, ou você está sozinho em casa. Então você tem que adorar Thakurji, mas como que você vai adorar Thakurji? Então você pega um pouco de água na sua mão, água do Ganges se você tiver, e aí você canta esse mantra de purificação. Então sim, de forma simples, aí você ficará purificado. Tá bom, se você nem sabe esse mantra, então você fala, eu não consigo me lembrar desse sloka em sânscrito. Então pegue um pouco de água na sua mão e apenas cante o Mahamantra. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí joga na sua cabeça. E aí você ficará purificado. Idam Atmane Namah, Idam Kesavaya Namah, Idam Atmane Kesavaya Namah, Idam Atmane Madhavaya Namah, Idam Atmane Narayana Namah. Even we think, oh, too much for me, I cannot do Atmane. Então aí você fala assim, não, muito difícil fazer, né? Achyamana, não sei fazer. Apenas canta santos nomes aí. Canta o Mahamantra e faz a Achyamana. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Desculpa. You understand? But only thing, don't pretend. You try to commit memory. But you do not memory, yes, but Então tudo bem, você deve tentar memorizar, mas se você não consegue, não tem problema. Então em Kali Yuga, Nama Sankirtan é muito poderoso. Vocês entenderam? Então o que fazer? Então o Senhor, Ele investiu toda a sua potência nos santos nomes. Esteja você puro ou impuro, não tem problema. Então você pode falar, eu não recebi Diksha Mantra, como que eu vou oferecer para Thakurji? Então cante os santos nomes. Então apenas coloque a sua mão assim no prato e cante, né, os santos nomes. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o Senhor, Ele vai aceitar. Então tem uma belíssima história, né, do sul da Índia. Se você for até Alarnath, em Jagannath Puri, então tem essa história.
Então você não pode entrar no templo de Jagannatha, mas você pode ir para Alarnath. Você foi para Alarnath ou não? Laying down, né? Laying down, and the prince of the lymphatic body of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, ele se deitou naquele local e aí está mostrando, né, 8, né, ficou marcado na pedra 8 partes do corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então durante o Snana Yatra, esse festival, o templo do Senhor Jagannatha, ele fica fechado por 15 dias. Então nesse período o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele ia até esse templo de Alarnath. E Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele estabeleceu um templo lá. Então, um belíssimo templo. Então a história, tinha um Brahmana. Ele seguia todas as regras e regulações das escrituras. E ele adorava sua Thakurji. Um dia, aquele Brahmana, ele falou para sua esposa: então por 3 dias eu vou para um local. Então quem vai cuidar de Thakurji? Então talvez o nosso filho, né, de 5 anos de idade, ele possa oferecer para Thakurji. Então o Brahmana, ele deixou a sua casa. E esse garoto, ele oferecia, né, para Thakurji. Mas esse garoto, ele não sabia como oferecer, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. E ele não tinha nem mesmo, né, o cordão sagrado. Então ele não sabia como oferecer para Thakurji. Mas a sua mãe disse para ele: "Oh, meu filho, não se preocupe. Apenas você pega esse prato e você coloca, né, na frente de Thakurji e você fala: ó, Thakurji, por favor, né, aceite, né, essa oferenda, essa bhoga, esses alimentos." Então o garoto, ele pegou o prato, ele colocou na frente de Thakurji. Ele pensou: Thakurji vai aceitar minha oferenda ou não? Ele falou: ó, Thakurji, vem aí, né, aceite, né, esse alimento. Então Thakurji saiu do altar e começou a comer. Then that boy, he also closed the door and coming out. Então aquele garoto, ele fechou a porta e saiu. Então a mãe perguntou: cadê a prachada que você ofereceu para Thakurji? Então ele falou: eu ofereci para Thakurji, Thakurji comeu tudo. Então ela falou: todo dia seu pai, ele oferece para Thakurji, ele traz a prachada. E ela falou bem assim: como que você ofereceu e Thakurji comeu tudo? Então ela falou: cadê o prato? Aí o prato estava completamente vazio. E ela pensou: tá bom, talvez o meu filho, o que ele fez, ele não fechou a porta, né, do altar, e aí algum animal veio e comeu tudo. Mas por 3 dias, esse garoto, ele oferecia para Thakurji e todos os dias toda vez voltava completamente vazio o prato. E a mãe perguntava: cadê, né, a prachada? E ele falava: Thakurji comeu tudo. Então depois de 3 dias, o Brahmana, ele voltou para sua casa. E a esposa, né, falou, né, pro Brahmana: todos os dias, né, o nosso filho, ele estava oferecendo, Thakurji estava comendo tudo. E ele falou:
Como é possível? Ele não tem, né, Gayatri Mantra, ele não tem cordão bramínico, ele nem sabe como oferecer. Porque para oferecer para Thakuraji existem algumas regras. Asana, paddo, arka pachuge, idam asanam, to bam namo, idam argham, idam asman, paddo, arka, this thing. Então você oferece diferentes coisas, aí você... Então existem muitos processos para oferecer para Thakuraji, mas meu filho ele não sabe nada disso. Ele não tem nem mesmo Gayatri Mantra, ele também não tem nem mesmo Gopala Mantra. Então como é possível que Thakuraji aceite? Então eu não acredito. Mas a Brahmani, a esposa, ela disse, não, meu filho ele me disse. Falou que Thakuraji comeu tudo. Mas o Brahmani falou, não, como é possível isso? Então ele disse, ele ficou escondido, né, atrás do altar. Então eu vou ver, né, como Thakuraji está comendo. Então a mãe disse, ó, você deve, meu filho, você deve oferecer, né, esses alimentos para Thakuraji. E ele colocou o prato, né, na frente, né, de Thakuraji e falou, ó, Thakuraji, por favor, venha. E, né, coma, né, esse alimento. E ele falou, né, ele falou isso, mas Thakuraji não estava descendo para tomar a prachada. E ele começou a chorar. Ele falou, ó, Thakuraji, por 3 dias você comeu, né, os alimentos que eu ofereci para você. E ele começou a chorar e chorar. E ele começou, né, a puxar assim, né, Thakuraji. Então ele chorou e chorou. Ele disse, ó, Thakuraji, se você não comer, né, esses alimentos, a minha mãe ela vai me bater. Então por 3 dias você aceitou. Por que você não está vindo agora, né? Qual foi a minha falha? Então Thakuraji disse, então eu comia tudo pela sua simplicidade. Mas agora o seu pai, ele está escondido e ele está olhando. E embora ele seja um Brahmana, ele cante todos os mantras, mas ele não tem fé que eu vou comer tudo. Então na Bhagavad Gita, Krishna ele disse, então aquele que oferece a mim, então tulasi, flores, água do Ganges, eu aceito daquele que tem fé firme em mim. Mas aquele garoto ele disse, ó, Prabhu, venha e tome uma prachada. Então seu pai ele não tem fé, então por isso eu não vou comer. Então o pai estava ouvindo ou não? Então ele disse, ó, Prabhu, por favor, venha e tome uma prachada. Senão meu pai vai me bater. Então Thakuraji saiu do altar e começou a comer. Então o Brahma, né, ele saiu de trás do altar e falou, ó, Thakuraji, se você comer tudo, o que a gente vai comer? Então Thakuraji falou, ó, você, seu tolo, eu te amaldiçoo. Então na sua dinastia apenas o seu filho irá sobreviver, todos vão morrer. Então, por isso, então por que aquele Brahmana não tinha fé? Então toda a sua dinastia foi destruída, apenas o seu filho ficou. Então Bhakti é muito simples, né? Essa fé simples. Então se você tem uma fé simples, Sharal Vishwas,
Então o Senhor ele vai aceitar, mesmo que você não cante o mantra apropriadamente. Esteja você puro ou impuro, se você oferecer para Thakurji, Thakurji vai aceitar. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Vocês entendem? Esse é o processo. Você deve oferecer para Thakurji com uma fé simples. Então o Senhor ele não vai só aceitar, ele vai comer diretamente. O Senhor ele é muito misericordioso e com a sua potência inconcebível, Achinta Shakti, ele come tudo e aí ele devolve tudo. Então se você for para Giriraj Maharaj, então os Brajavasis eles ofereceram, né, muitos alimentos para Giriraj Govardhana e Giriraj Govardhana comeu tudo. E aí Giriraj Govardhana disse, tragam mais e mais. Isso é anurei, anurei. Isso é tragam mais. Então os Brajavasis eles prepararam, né, fizeram, né, mais preparações, né, e aí levaram para Giriraj Govardhana. E aí ele comeu tudo novamente. Então Krishna lhe disse, Giriraj, agora os meus Brajavasis eles estão, né, muito cansados. Por favor, fique satisfeito. Então Giriraj Govardhana ele manifestou tudo de volta para eles. Então ele comeu tudo, mas ele está dando essa Mahaprasada. Então os ateístas eles falam, você ofereceu para o Thakurji, então o Thakurji comeu tudo, então por que o prato ainda está cheio? Então o motivo é porque Deus ele é muito misericordioso. Então ele comeu e agora ele está dando os seus remanentes. Isso é Mahaprasada. Que eu disse? Mahaprasada. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmane Vaishnave Sarvapunna Batangarajan Vissasa Então aqueles que são desafortunados, eles não têm fé que o Senhor que ele aceitou essa oferenda. Então os impersonalistas eles não têm fé. Por isso que o Senhor ele não aceita a oferenda deles. Porque os impersonalistas eles não têm fé que o Senhor tem uma fé que o Senhor tem uma belíssima forma, mas o Senhor ele tem uma belíssima forma. Por isso que Krishnadas Kaviraj ele explica Mayavadi e Aparade. Então o Shastra ele fala isso. Então porque os impersonalistas, os Mayavadis, eles são ofensores, porque eles não acreditam que o Senhor ele tem uma forma belíssima e transcendental. Mas os Vaishnavas, até mesmo os Kanishta Adhikari, eles têm fé que o Senhor tem uma forma transcendental.